as caldeiras com CIS devem ter as válvulas de segurança testadas na pressão de abertura a cada 12 meses. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, antes de continuar. O que é CIS? Não sei se vocês têm essa noção. É Sistema Instrumentado de Segurança. Tá? Então, olha só. O que é? Fisicamente separado pelos controles de processos básicos, né, o sistema de controle de processo básico, para manter a integridade em caso de falha desse sistema. Tá? Então, o que normalmente a gente enxerga aqui? Ó? A gente enxerga aqui camadas. Então, eu tenho 7 camadas aqui. Tá? Então, a camada 1 é o sistema de controle de processo básico. É a parte do controle do nível, controle de pressão e tudo mais de um sistema de caldeira. Ah, Xavier, mas isso são sistemas maiores. Sim, né? São sistemas que apresentam o CIS, que tem o sistema instrumentado de segurança. Tá? A segunda camada, o que vem? Ela vem os alarmes críticos e a intervenção humana. Então, algumas coisas, alguns comandos que existem tanto de forma manual, lá, né, podendo ser acionado remotamente, mas principalmente a indicação de condição insegura, que são os alarmes mais propriamente dito. Aí depois eu tenho a camada 3, que está relacionada às funções de segurança, instrumentadas de segurança. Então eu vou ter alguns dispositivos, algumas redundâncias, alguns elementos, tá, que vão desarmar, vão interferir, vão botar a minha caldeira, o meu vaso de pressão, pensando em controles, né, numa condição segura. Essa é a função. Aí depois, né, eu tenho a camada 4, e aí entra as PSVs, tá? Que é a proteção física, dispositivos de alívio. E aonde eu normalmente, nessa camada aqui, eu já estou trabalhando com a válvula de segurança, tá certo? E aí, nesse requisito aqui, ou nessa camada aqui, é que nós trabalhamos, nós pensamos bem e executamos de forma confiável. Temos que ter uma confiabilidade nesse processo. E eu não tenho como eu ter confiabilidade se eu não inspecionar internamente. Verificar exatamente como está, tá? E aí me certificar que isso vai acontecer, que ela vai ser acionada no momento de emergência. E aí depois eu tenho a camada 5, que está mais relacionada a proteções físicas, né? Por exemplo, transbordamento, ou algum vazamento, alguma coisa assim, né? Que são os DICs. Depois, respostas de emergência da planta, seria mais a questão assim, as brigadas, né, de segurança, brigadas de incêndio, as pessoas que vão, ambulâncias, caminhões de bombeiro e tudo mais, tá? E depois a da comunidade, quando é um processo bem maior, quando é uma planta muito perigosa, por exemplo, uma petroquímica, uma petróleo, né? E aí, normalmente, chega nessas camadas aqui, 6 e 7, tá? Então, aqui é só um parênteses para vocês entenderem. Então, o que nós estamos trabalhando, basicamente, tá? O meu sistema de medição de pressão, ele está onde? Ele está, por exemplo, no sistema de controle básico de processo. Eu estou monitorando através de um manômetro, através de um transmissor de pressão, ou seja, a minha medição está acontecendo lá no meu processo, o meu controle está acontecendo. Eu tenho aí equipamentos que vão ser de acionamento e avisar o operador, que são, então, os alarmes críticos, tá? Depois eu tenho, por exemplo, pressostatos, né? E alguns outros instrumentos, mas um pressostato, por exemplo, que vai dar uma condição e vai colocar, vai parar, vai dar o trip na minha caldeira também, por exemplo. E aí, se nada disso funcionar, se nada disso ainda conseguir, eu tenho, então, o meu sistema de proteção física, que são dispositivos de alívio, que é onde entra, então, por exemplo, a PSV, ela vai despressurizar e vai jogar para a atmosfera, tá? E aí, claro, quando chega nesse ponto, ela tem que abrir, porque senão pode virar uma catástrofe, tá certo?